Esqueci de apresentar. Tem alguma solteira aqui? Então, aqui, ó, a apóstola Lene é líder da rede dos solteiros. Depois pode procurá-la para pegar as dicas para casar. Aleluia, glória a Deus. Quantas mulheres nós temos essa manhã que estão felizes pelo que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. Dê um abraço pelo menos em 2 pessoas, diga para elas: receba uma mente brilhante, o espírito de sabedoria e de inteligência estão sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cremos que grandes coisas o Senhor estará fazendo esses dias. Começou por ontem, e eu sei que aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir em nome de Jesus. Nós sairemos daqui saciadas, cheias, transbordantes do poder de Deus e dessa unção que é ter uma mente brilhante, amém? Glória a Deus. E essa manhã eu queria falar para você que uma mente brilhante tem o espírito da sabedoria e da inteligência. Uma mente brilhante tem o espírito da sabedoria e o espírito da inteligência. E nós podemos ler lá em Isaías 11, 2. Isaías 11, 2. Eu queria ler com você. A palavra de Deus diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, que significa também inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Quantas querem esse Espírito? Queridas, eu creio que nesses dias o Senhor vai nos encher. Ele vai nos possuir do Espírito de sabedoria, do Espírito de inteligência. Porque quando nós, mulheres, temos esses dons sobre nós, muita coisa na nossa vida se torna diferente. Quantas creem nisso? Quantas creem nisso? Quando nós pensamos no tema uma mente brilhante, logo nos vem na cabeça alguns valores, como ter inteligência, ter sabedoria, ser intelectual, ter destreza para o êxito financeiro, ter ideias criativas, ideias brilhantes. Quando nós pensamos numa mente brilhante, logo nos vem o quê? Ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa que é rica em ideias criativas, que é rica em conteúdo. É ou não é verdade? Mas nós não podemos esquecer que todos esses valores são dons dados pelo Eterno. E é por isso que nós temos o privilégio, dentre tantas mulheres, nós estamos aqui nos sobressaindo. Nós somos privilegiadas, porque nós estamos recebendo do alto um alimento necessário para enriquecer os nossos valores. E eu fico feliz, porque é essa geração, somos nós, essas mulheres com mente brilhante, que somos a resposta para essa geração. Você tem dimensão do que significa isso? Você é a resposta para essa geração. Essa geração, ela necessita de mulheres com mentes brilhantes, com mulheres que estão cheias do espírito de sabedoria e de inteligência. Ontem, quando nós estávamos aqui, nós ouvimos que para nós termos uma mente renovada, uma mente transformada, nós precisamos primeiro, é necessário primeiro
nos encher da palavra. É ou não é verdade? Nós aprendemos ontem que quando nós nos enchemos da palavra, somente a palavra ela pode transformar a nossa mente, ela pode renovar a nossa mente. Então eu quero perguntar aqui, quantas mulheres querem receber essa mente brilhante? Quantas mulheres querem receber o espírito da sabedoria, o espírito da inteligência? Porque o espírito da sabedoria e da inteligência são dons dados por Deus. Mas, se nós, para termos uma mente renovada, uma mente transformada, precisamos primeiro nos encher da palavra, logo nós podemos dizer que para nós nos enchermos da palavra, é necessário primeiro nós termos fome e sede da palavra. É ou não é verdade? Para que eu possa me encher da palavra, tem um pré-requisito. Eu preciso primeiro ter fome e sede da palavra. E lá em Mateus 5, 6 fala: bem-aventurados sois vós que têm fome e sede da palavra de Deus, porque vocês serão fartos. Deus, Ele irá nos fartar da sua palavra. Então nós precisamos ter fome e sede, anelar por essa palavra, para que nós possamos receber esse espírito da sabedoria e da inteligência. Porque hoje nós podemos ver, querida, muitas mulheres famintas, mas não famintas por Deus. Muitas mulheres querendo a bênção, mas não querendo o Deus da bênção. Querendo as bênçãos, mas não o abençoador. Querendo as dádivas, mas não o doador. E por causa disso nós temos nos perdido nos nossos valores. Querem as dádivas e não o doador. Querem ajudar a si mesmo, mas não a Deus. Querem a promoção pessoal e não a Deus. Buscam a saúde e a prosperidade, menos a santidade. Buscam ter sucesso, mas menos a piedade. Então hoje nós temos visto uma igreja que é cheia de mulheres vazias de Deus. E uma igreja que é cheia de mulheres que são vazias da vida de Deus. Assim como nós temos lares que são cheios de mulheres vazias de Deus. E muitos lares que são cheios de mulheres com pouco de Deus. Então, se nós queremos ter essa mente brilhante, nós precisamos entender que para que nós possamos passar por tal transformação, nós precisamos ter fome e sede de Deus. Fome e sede de justiça. Porque quando nós temos fome de Deus, nós vamos buscar a Deus. Então Deus, Ele não quer que hoje a sua igreja, ela fique cheia de mulheres, mas vazias de Deus. Mas a palavra de destino de Deus essa manhã para nós é que nós somos a igreja. E é importante que cada uma aqui esteja cheia de Deus, porque assim nós seremos uma igreja cheia de vida de Deus. Você está entendendo? O que Deus quer fazer? Nós não podemos inchar. Nós não podemos estar faminta das coisas e menos de Deus. Nós não podemos amar mais as coisas e menos a Deus. As coisas, elas são para nós termos e não para nós amarmos. Deus é o nosso Senhor. Ele é aquele para nós amarmos e termos na nossa vida como Senhor e Salvador. Então o que nós precisamos é disso. É ter fome de Deus. É ter fome de Deus. Porque muitos estão correndo atrás de sucesso e sem piedade. Correndo atrás de fama e sem santidade. Correndo atrás de outros valores
naturais pertencentes a essa terra, aonde o ladrão rouba, a traça corrói. Não que nós não viemos ter o melhor dessa terra, mas a palavra de destino de Deus para essa vida é que nós somos cidadãos dos céus. Que para nós termos uma mente renovada, uma mente transformada, nós precisamos ter fome, sede de Deus. Nós precisamos estar cheias de Deus, porque só Ele pode mudar a nossa sorte. Amém? O nosso destino, mulher, são os céus. Nós não podemos atropelar o processo de Deus. Nós não podemos interferir no processo de Deus. Nós não podemos confundir os nossos valores. Nós não podemos ser igual ao mundo. Não podemos permitir que a moda entre no mundo. Uma mente brilhante é uma mente que transforma o mundo. Nós somos canais transformadores. Eu e você, nós somos as pessoas, as mulheres que Deus quer usar nessa geração para mudar, para transformar. Então, para isso, nós precisamos saber quem nós somos no reino de Deus. E é por isso que uma mente brilhante, ela necessita do espírito da sabedoria e do espírito da inteligência. Ou seja, nós precisamos nos tornar a mulher que está lá em Provérbios 31. A mulher sábia, a mulher que edifica a sua casa, aquela mulher que ela é olhada e ela é admirada por todas, aonde o seu esposo diz que os seus valores excedem o ouro, a prata, qualquer joia. Você é essa pérola, você é essa joia que não tem preço. Amém? Amém? Porém, quantas mulheres estão vazias de Deus, famintas de outras coisas, famintas pelos prazeres deste mundo, faminta pelo orgulho, pela soberba, pelo egoísmo, faminta pelos embaraços deste mundo que nos conduz ao pecado, e acabam que se tornam amantes, têm fome de mamon e não fome do maná. Quando os valores estão invertidos na nossa vida, nós passamos a ter fome do mamon e não de maná. E isso significa que quando entra uma mente humanista, que nós olhamos para uma rota e digo, eu quero isso aqui para a minha vida. E eu não meço esforços para passar em cima das pessoas, eu não meço esforços para romper os princípios de Deus, porque o meu objetivo de ter uma mente brilhante, para mim, no meu ponto de vista, é ter êxito financeiro, é galgar um patamar de êxito, de galgar os melhores lugares, as melhores posições, de estar no ranking. Sem Jesus estar no centro, quando os valores estão invertidos, nós deixamos de ter Deus como supridor para ter mamon como supridor. E não é isso que Deus tem para nós. E nós temos visto muitas mulheres se perdendo, porque têm tido fome do mamon e não fome do maná. Fome do maná significa confiar em Deus. Quantas aqui confiam em Deus? Quando nós falamos assim, eu tenho fome do maná, eu estou entendendo que o maná, embora seja uma comida do deserto, mas ela é uma provisão vinda por Deus, e que no tempo de Deus eu vou entrar na terra prometida e eu vou comer do fruto da promessa, porque eu sirvo o Deus da promessa e não o Deus mamon. Então, uma mente brilhante, ela não pensa de forma natural, ela não pensa como este mundo pensa, mas ela pensa nas coisas do alto.
Quantas querem essa mente brilhante? Quantas querem pensar como as coisas do alto? Em nome de Jesus. Amém? E muitas vezes nós vemos mulheres que são até defensoras da verdade. São até defensoras da verdade. Mas na verdade, elas estão secas. Secas como um deserto. Estão duras como uma pedra. Porque elas estão vazias de Deus. Vazias de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se tornou algo comum na sua vida. A vida de Deus, ela se tornou algo comum. Perdeu a essência. Perdeu o foco, perdeu a motivação do trono de Deus. Por isso que nós vemos muitas mulheres, querida, que estão na igreja e estão sem direção, estão confusas, não sabem o que fazer, porque elas estão sem destino, porque o seu coração está longe de Deus, porque elas têm tido fome e sede, mas não de Deus, mas não de justiça, mas de novela, de revistas, de Big Brother, de A Fazenda, desses lixos da internet, do Facebook. Se você não tiver sabedoria, se torna um embaraço para entrar o pecado, a imoralidade sexual, a prostituição, o adultério. O que o teu dedo tem teclado, o que os teus olhos têm visto. As nossas atitudes, elas denunciam o estado da nossa alma. As nossas atitudes, elas denunciam o nosso estado espiritual. Então, não tem como nós querermos ter uma mente brilhante, sermos dotadas do espírito da sabedoria, do espírito da inteligência, obtermos ideias criativas, se nós estamos longe de Deus. Se nós temos tido fome, mas é do mamon, perdemos o foco, a motivação correta. Então Deus, Ele quer nos confrontar, mulheres, essa manhã. Que não basta só ter uma mente brilhante. Para ter uma mente brilhante é necessário passar por um processo de transformação. No corpo, na alma e no espírito. É um conjunto. Não tem como um caminhar sem o outro. Não tem como nós sermos uma coisa em casa e na igreja outra. Não tem como. As nossas atitudes, elas vão denunciar quem de fato nós somos. Amém? E o resultado disso tudo, infelizmente, são muitos lares cheios de mulheres vazias sem Deus. São muitos homens com mulheres vazias de Deus do seu lado, que não sabe conduzir a sua casa, que não sabe conduzir o seu lar, que não tem sabedoria para administrar a sua casa, para dar ordem aos seus servos, para educar os seus filhos, porque se perderam no meio do caminho, porque permitiu que outros deuses tomassem o lugar de Deus no seu coração. Muitas vezes nós temos levantado altares de ídolos no nosso coração, que tem roubado o lugar de Deus, que tem roubado a vida de Deus. Mas essa manhã eu quero dizer que Deus, Ele vai destronar, Deus, Ele vai destruir todo altar de idolatria que possa ter levantado um Deus contrário, um Deus estranho no teu coração. Porque essa manhã o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, Ele vai te apossar. Hoje Deus, Ele vai trazer fome e sede da sua justiça, fome e sede do seu poder.
Se nós queremos estar cheias de Deus, não tem como estar cheia se não ter fome. Para que eu possa estar cheia, eu preciso ter fome. É ou não é verdade? Amém? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós precisamos ter sede de Deus, fome de Deus. E quando isso não acontece, pior do que a fome, chama-se a inapetência. O que é inapetência? Diga, falta de apetite. Inapetência é a falta de apetite. E a falta de apetite é uma doença. Então isso significa que se é uma doença, a falta de apetite, a doença mata mais rápido do que a fome. E tem muitas mulheres assim, sem apetite espiritual. Perderam o apetite espiritual. Perderam o apetite espiritual. E por causa disso, deixaram que as coisas naturais desse mundo tomassem o lugar de Deus. E entrasse a depressão, a angústia e outras doenças desse século. Mas hoje, Deus quer nos ensinar o que é ter fome de Deus. Sabe o que é ter fome de Deus? É considerar as vantagens do mundo como lixo. Ter fome de Deus é não se contentar com o farelo, com o resto, com a palha seca, com o pão emborolado. Ter fome de Deus é guardar o coração. Porque sobretudo que tu podes guardar, mulher, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Do coração procede as decisões que vão definir o nosso futuro. Ter fome de Deus é desejar, é anelar por Deus. Você já viu uma pessoa com fome? Uma pessoa com fome, ela fica inquieta, ela fica angustiada. Uma pessoa com fome, ela fica desesperada. Uma pessoa com fome, ela fica mal-humorada. Tem um ditado popular que diz que saco vazio não fica em pé. E é exatamente isso. Uma mulher sem a vida de Deus, uma mulher sem apetite, uma mulher que tem essa doença, porque é uma doença que traz vários outros sintomas, não só no corpo, mas como na alma. Uma mulher sem apetite não consegue ficar em pé. Ela tomba, ela cai, os joelhos tropeçam, ela fica tonta, ela passa mal. Porque o que nos sustenta é a palavra de Deus. O que nos sustenta é a palavra de Deus. É a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos restaura. Do que tu tens tido fome? Porque você sabe quem nos deu a fome? Foi o próprio Deus. Ele diz lá em Amós 8:11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero te dizer que se hoje você estava sofrendo dessa síndrome, dessa doença de falta de apetite, hoje o teu Deus, Ele abre os céus e Ele traz fome, Ele traz fome, Ele traz sede da sua justiça, Ele traz fome da sua palavra. Porque quando você está com fome, você come com gosto, você come com prazer e você se fortalece. E o que Deus quer essa manhã é nos fortalecer. Porque se nós queremos receber o espírito da sabedoria, o espírito da inteligência, há uma condição: nós temos que estar cheias de Deus. Nós temos que anelar por Deus. Nós temos que desejar Deus. Nós temos que contestar contra as coisas deste mundo. E a sabedoria e a inteligência são ferramentas
que Deus irá nos dar. Sabe para quê? Para nos ajudar a vencer o dia mal. Para nos ajudar a ser melhor do que nós já somos. Se tu és sábia, tu vai ser mais sábia. Se tu és inteligente, tu vai ser mais inteligente. Deus, Ele vai abrir os céus e Ele vai atrair dos céus sobre a tua cabeça. Ele vai agregar valores tais que vão vir, porque você vai ter fome e sede da sua palavra, e você vai ser cheia, você vai se abastar de Deus. E consequentemente, querida, você vai ser cheia do poder de Deus. E aí você vai poder dizer que todo desajuste emocional, que todo transtorno, que todo desequilíbrio emocional que tem trazido hoje doenças, não só no teu físico, mas na tua alma, que tem te paralisado, que tem até assim, tem momentos que você diz assim: meu Deus, o que será de mim? Que inteligência, que sabedoria, mente criativa, meu Deus. Está finalizando o ano e cadê o meu milagre? Eu quero te dizer que aquilo que Deus não fez, e no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo mês, nesses poucos meses que faltam para finalizar o ano, você provará do milagre de Deus. Porque hoje o Deus poderoso, aquele que traz fome e sede, Ele vai gerar uma fome tal dentro do teu interior, que você vai provar do seu sobrenatural. Aleluia! Se você crê nisso, pode dar um aplauso forte ao Senhor. Aleluia! Levante a sua mão direita e declare comigo: Senhor, hoje eu recebi do alto fome e sede pela tua palavra, e eu declaro que eu vou ser cheia do Espírito, da sabedoria e da inteligência. Ideias brilhantes, criativas, fluirão do meu interior como rios de águas vivas. Se você crê nisso, dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para sua irmã e diga assim: tenha fome de Deus. Tenha fome de Deus. Todo não apetite fora. Amém? Eu queria aproveitar esse momento para honrar duas mulheres de honra na minha vida, que mesmo até com o corpo físico meio que abatido, está aqui essa manhã e tem sido uma mulher muito sábia, que edificou a sua casa com 7 filhos e com um marido que era duro na queda, mas que hoje se tornou um grande homem de Deus, que é a minha mãe, Dona Marlene. Lhe amo. E a minha discipuladora linda, obrigada por todo investimento na minha vida. E a todas vocês, mulheres brilhantes.